o que realmente define a história das primeiras damas. Embora Melania Trump seja frequentemente considerada a primeira-dama nascida no exterior, na verdade ela foi a segunda, depois de Louisa Adams. Louisa Adams, nascida na Inglaterra, se tornou esposa do presidente John Quincy Adams no início do século XIX. Esse fato interessante mostra como muitas vezes perdemos detalhes importantes sobre a vida de pessoas famosas. Melania, que é da Eslovênia, esteve no centro das atenções durante a presidência de Donald Trump, mas sua história está conectada à de Louisa de muitas maneiras. Ambas as mulheres enfrentaram desafios únicos ao representar seus maridos na política. Suas experiências refletem as expectativas em mudança em relação às primeiras damas ao longo da história americana. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o passado de Melania, lembre-se de Louisa Adams e pense em como essas duas mulheres notáveis moldaram o papel da primeira-dama, cada uma deixando sua marca na história da Casa Branca. Quais outras histórias surpreendentes estão escondidas à vista? Incrível, mas a saliva de morcegos vampiros pode salvar vidas. Esse fato interessante destaca uma substância única encontrada na saliva desses morcegos: o desmopla, um anticoagulante natural. Cientistas descobriram que essa molécula pode ajudar a prevenir a coagulação do sangue, tornando-se potencialmente valiosa para o tratamento de vítimas de AVC. Como cada minuto conta durante um AVC, os pesquisadores estão estudando uma versão sintética do desmopla para descobrir se ela pode prolongar o tempo para um tratamento eficaz. Mantendo o fluxo sanguíneo no cérebro por mais tempo, esse tratamento pode levar a melhores resultados de recuperação para os afetados por AVC. A ideia de usar substâncias de origem animal na medicina não é nova, mas as novas propriedades da saliva de morcegos vampiros oferecem uma visão fascinante do mundo selvagem das inovações científicas. Será que a saliva desse morcego realmente contém a chave para um avanço na ciência médica? Acredite ou não, a mandioca pode ajudar a salvar o planeta. Essa planta tropical se tornou a base de um produto ecológico revolucionário, que parece um saco plástico, mas é muito menos prejudicial ao meio ambiente, diferente dos sacos plásticos tradicionais, que demoram centenas de anos para se decompor e ameaçam a vida selvagem. O saco de mandioca se dissolve na água e é até comestível. Imagine entrar em uma loja e escolher um saco que não vai poluir os oceanos ou entupir os lixões. Esses sacos feitos de raízes de mandioca oferecem uma alternativa sustentável, apresentando uma solução inovadora para o nosso problema com o plástico. Este novo produto apoia práticas biodegradáveis e abre caminho para um futuro onde conveniência e responsabilidade ambiental andam juntas. Você não gostaria de viver em um mundo onde nossas escolhas diárias ajudam a curar a Terra? E se eu disser que é possível ouvir as cores? Neil, que nasceu com cromatopsia, criou um dispositivo inovador chamado iBorg, que muda sua percepção do mundo. A cromatopsia é uma condição rara que faz com que ele não veja cores. Então Neil decidiu tomar uma atitude. O iBorg é implantado em seu crânio e funciona convertendo cores em frequências sonoras únicas, transformando o vibrante mundo ao seu redor em uma sinfonia de sons. Para Neil, o vermelho pode soar como um tom agudo, enquanto o azul pode ser um tom mais profundo. Essa tecnologia incrível não só o ajuda a perceber as cores que nós vemos, mas também permite que ele sinta cores além do espectro visual humano, como o ultravioleta e o infravermelho. Imagine caminhar na rua e ouvir uma melodia feita das cores da natureza. A jornada de Neil não apenas nos dá uma visão do futuro dos dispositivos sensoriais, mas também nos inspira a refletir sobre como podemos expandir nossa compreensão do mundo. Você já se perguntou por que o Mauna Kea é tão impressionante? Embora o Everest seja considerado a montanha mais alta acima do nível do mar, você sabia que o Mauna Kea, no Hawaii, é na verdade mais alto se considerarmos sua altura desde o fundo do oceano? O Mauna Kea atinge cerca de 10.200 metros, enquanto o Everest tem 8.848 metros acima do nível do mar. A maior parte do Mauna Kea está submersa, mas esse gigante vulcão se ergue majestoso quando visto da praia. É surpreendente perceber que a maior parte da estrutura do Mauna Kea está debaixo d'água, o que nos dá uma nova perspectiva sobre a altura. Esse fato nos faz refletir sobre como definimos e comparamos montanhas. Então, quando você olha para o Everest como o ponto mais alto, lembre-se do verdadeiro gigante que está debaixo das ondas.
Não é incrível como a natureza nos surpreende de suas próprias maneiras? Por que o ornitorrinco nos fascina tanto? Este animal incomum é um monotremado único, o que significa que ele coloca ovos em vez de dar à luz filhotes, uma característica rara entre os mamíferos. O ornitorrinco vive apenas na Austrália e possui um bico semelhante ao de um pato, que não é apenas para enfeitar. Ele é extremamente sensível e permite que esses seres captem sinais elétricos de suas presas subaquáticas. Em vez de mamilos, as fêmeas do ornitorrinco secretam leite pela pele, proporcionando uma maneira interessante de alimentar seus filhotes. Os machos têm esporões venenosos nas patas traseiras, que podem causar uma picada dolorosa em rivais, mas esse veneno não é perigoso para os humanos. Com suas incríveis habilidades de natação e características peculiares, os ornitorrincos são um ótimo lembrete das maravilhas da evolução na natureza. Desde seus métodos de alimentação incomuns até seu processo reprodutivo único, essas criaturas surpreendentes certamente despertam curiosidade e admiração. É difícil de acreditar, mas árvores de Natal são cultivadas em todos os 50 estados, até mesmo em lugares tão diferentes quanto Hawaii e Alasca. Todo ano, milhões de árvores são produzidas em fazendas de Natal, trazendo um clima festivo para incontáveis lares. As espécies mais populares incluem o abeto de Fraser, o abeto de Douglas e o pinheiro escocês, cada uma atingindo a altura ideal para sua sala de estar em 6 a 15 anos. Essas árvores festivas não apenas nos alegram durante as festas, mas também ajudam o meio ambiente, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio na atmosfera. A indústria de árvores de Natal apoia milhares de empregos e pequenos negócios, desempenhando um papel importante na economia local. Após as festas, muitas árvores ganham uma nova vida como cobertura de solo, contribuindo para a sustentabilidade e protegendo a saúde do solo. Então, da próxima vez que você montar sua árvore, lembre-se de que não é apenas uma decoração, é parte de uma grande história. Abraham Lincoln realmente caçou vampiros? Essa pergunta intrigante surgiu do livro de 2012, intitulado Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. O romance mistura história e ficção, retratando Lincoln como um caçador secreto de vampiros durante a turbulenta época da Guerra Civil. O autor Seth Graham Smith apresenta Lincoln com um machado contra inimigos sedentos de sangue, sugerindo que esse aspecto oculto de sua vida o ajudou a guiar o país em tempos sombrios. Essa ideia original despertou interesse e debates entre os leitores, destacando como figuras históricas podem inspirar histórias fantásticas. A proposta única do livro nos convida a explorar a interseção entre realidade e criatividade, onde lendas e fatos se entrelaçam. Embora não haja evidências de que Lincoln tenha lutado contra vampiros na vida real, a história nos faz refletir sobre os mitos que criamos em torno de nossos heróis. Ele era apenas um homem liderando uma nação, ou poderia ter uma vida secreta que influenciou sua liderança. Esse jogo entre fatos e ficção definitivamente acrescenta uma camada emocionante ao legado de Lincoln. Prepare-se para os desafios únicos do idioma chinês. Aprender mandarim não é apenas decorar palavras, é como mergulhar em um mundo totalmente novo. Diferente de idiomas com letras familiares, o mandarim usa milhares de símbolos complexos, e a pessoa média na China conhece mais de 8.000 deles. Imagine ter que ler um jornal simples. Para isso você precisa reconhecer pelo menos 3.000 caracteres. Mas isso é só o começo. No mandarim, também existem 4 tons diferentes, o que significa que a mesma pronúncia pode ter significados totalmente diferentes dependendo da entonação. Essa complexidade torna o aprendizado do idioma um verdadeiro exercício mental, fazendo com que os alunos pensem de forma diferente sobre a comunicação. Então, se você está pronto para sair da sua zona de conforto e enfrentar um idioma fascinante, mas desafiador, o mandarim pode ser uma verdadeira aventura para você. Você já viu um castelo em uma caverna? O Castelo de Piran, na Eslovênia, é um exemplo incrível de arquitetura única, localizado nas rochas de uma caverna. Essa construção incomum mostra como a natureza e a criatividade humana podem se unir para criar algo realmente especial. O castelo impressiona não só por fora. Sua localização estratégica oferece proteção natural e um cenário deslumbrante.
Os visitantes do Castelo de Pirã frequentemente ficam encantados com suas paisagens deslumbrantes, onde as estalactites ásperas e a atmosfera fria e escura ressaltam o charme das antigas paredes de pedra. Construída em uma época em que a segurança era prioridade, esta fortaleza serviu de abrigo para os moradores locais, mostrando como as comunidades se adaptaram ao seu ambiente. Ao caminhar por seus salões, você quase pode sentir o eco da história. Muitos viajantes e amantes de castelos consideram este lugar uma parada obrigatória, não apenas por sua beleza, mas também por sua história fascinante. Então, da próxima vez que você pensar em castelos, lembre-se do Castelo de Pirã e das maravilhas escondidas nas cavernas da Eslovênia. Difícil de acreditar, mas o brilho da lua muda muito. Durante as luas cheias, como na primeira e na última quartas, a lua brilha apenas 10% mais do que na lua cheia. Essa diferença surpreendente acontece por causa do ângulo da luz solar, que atinge a superfície da lua. Quando a luz solar chega em um ângulo acentuado, ela projeta sombras longas nas crateras e vales, fazendo com que a lua pareça mais apagada do que quando está totalmente iluminada. Imagine que você está na lua e observa essas sombras. Elas criam uma paisagem dramática que muda a aparência do nosso vizinho celestial. É incrível como nossa percepção da lua muda dependendo de sua posição no ciclo. Então, da próxima vez que você olhar para a lua e notar o quão brilhante ou apagada ela está, lembre-se de que sua luz depende do ângulo do sol, criando belos padrões de sombras que contam sua própria história. Difícil de acreditar, mas dietas extremas podem fazer mal. Quando a comediante Margaret Cho decidiu tentar uma dieta drástica, ela perdeu impressionantes 13 quilos em apenas 2 semanas. Embora a perda rápida de peso possa parecer atraente, ela geralmente vem com riscos sérios. No caso de Cho, essa medida extrema resultou em hospitalização devido à insuficiência renal, uma condição que pode ameaçar a vida. Dietas extremas costumam envolver uma drástica redução de calorias ou de certos alimentos, o que pode prejudicar funções importantes do corpo. Em vez de alcançar uma perda de peso saudável, as pessoas podem sentir fadiga, tontura e até enfrentar problemas de saúde a longo prazo, como danos aos órgãos. Especialistas médicos alertam que uma abordagem equilibrada é sempre mais segura e sustentável. A perda gradual de peso, combinada com exercícios físicos regulares, oferece um caminho muito mais saudável para o fitness. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre uma maneira rápida de perder peso, lembre-se da experiência de Cho. Sua saúde é muito mais importante do que um número temporário na balança. Você vai se surpreender ao descobrir que Sulasava é única. Esta encantadora vila na Polônia tem uma longa estrada que atravessa seu centro e se estende por impressionantes 9 quilômetros. Cerca de 6.000 habitantes vivem ao longo dessa estrada, com casas e jardins dispostos em perfeita harmonia, dando à vila uma aparência agradável e organizada. Sulasava se assemelha a um parque bem cuidado, e não a uma vila comum. Essa estrada não apenas conecta as casas, ela é a única via que liga a comunidade ao mundo exterior. Imagine caminhar por essa estrada, cercado por jardins bem cuidados e vizinhos amigáveis. Aqui há um forte senso de comunidade, pois todos desfrutam de uma atmosfera tranquila e belas paisagens. Portanto, seja você um morador local ou um viajante curioso, o layout único e o charme de Sulasava fazem dela um lugar especial que vale a pena explorar. Você pode se surpreender ao saber que o Havaí é o ponto mais ao sul. Embora muitas pessoas pensem frequentemente na Flórida como o ponto mais ao sul dos Estados Unidos, o verdadeiro ponto mais ao sul está no Havaí, em um lugar chamado Ka-Lae. Localizado na Ilha Grande do Havaí, Ka-Lae, também conhecido como South Point, chega a uma latitude de 18,91 graus norte, tornando-se ainda mais ao sul do que a ponta sul da Flórida. Este lindo local possui falésias impressionantes e vistas incríveis do oceano, atraindo viajantes aventureiros e moradores locais. Ka-Lae não é apenas sobre sua importância geográfica, também abriga uma rica história cultural e características históricas, incluindo antigas vilas de pescadores havaianos e um farol construído no século XIX. Portanto, ao planejar sua próxima viagem, não se esqueça de explorar este lugar único, que destaca a diversidade dos Ewa. O clima tropical, as paisagens exuberantes e a vida marinha vibrante aumentam o encanto deste lugar deslumbrante. Não é incrível como nossa geografia pode nos surpreender?
Na Itália, é surpreendentemente comum que jovens adultos morem com seus pais até os 28 ou 30 anos. Essa tendência reflete os fortes laços familiares típicos da cultura italiana e destaca a casa como um ambiente de apoio para os jovens. Muitas famílias veem essa convivência como uma forma de manter conexões e oferecer suporte emocional. Em vez de correr para a independência, os jovens italianos costumam priorizar a educação ou o início de suas carreiras enquanto compartilham o lar da infância com os pais. Essa configuração cria uma atmosfera acolhedora, onde os jantares em família não são apenas refeições, mas encontros especiais que preservam tradições e fortalecem relacionamentos. Além disso, os altos custos de moradia nas áreas urbanas tornam prático para os jovens permanecerem em casa um pouco mais do que em outras culturas. Ao contrário de lugares onde sair de casa simboliza a vida adulta, os italianos costumam celebrar essas estadias prolongadas como um testemunho de seus ricos valores familiares. Portanto, se você encontrar um italiano na casa dos 20 anos ainda morando com a mãe e o pai, lembre-se, ele está aproveitando seu legado familiar. Vamos revelar a verdade sobre a cor azul vibrante de Netuno. A tonalidade oceânica de Netuno, o oitavo planeta do Sol, é principalmente causada pelo metano em sua atmosfera. Quando a luz solar atinge o metano, ele absorve a luz vermelha e reflete a azul, dando ao planeta sua aparência impressionante. No entanto, outros gases e partículas também podem intensificar essa cor fascinante, criando efeitos atmosféricos complexos. Mas Netuno não é apenas sua cor. Sua maior lua, Tritão, é especialmente interessante. Ao contrário da maioria das luas que orbitam na mesma direção que seus planetas, Tritão se move ao redor de Netuno na direção oposta, o que significa que desafia a rotação do planeta. Essa órbita incomum sugere que Tritão provavelmente não se formou lá. Os cientistas acreditam que ele foi capturado do cinturão de Kuiper, uma região de corpos gelados além de Netuno. Essa combinação empolgante de cor bonita e luas únicas torna Netuno não apenas uma visão deslumbrante, mas também um objeto fascinante para estudo. Você vai se surpreender ao saber que macacos pagam por imagens. Em um estudo interessante, machos de macacos mostraram um comportamento surpreendente ao serem oferecidos a troca de comida por imagens. Em vez de escolherem imagens de machos dominantes, esses macacos preferiram imagens de traseiros de fêmeas. Essa escolha destaca a atração visual instintiva dos primatas por parceiros potenciais. Veja, a disposição de trocar comida por imagens atraentes revela uma compreensão mais profunda do desejo presente em diferentes espécies de animais, incluindo os humanos. Ao estudar o comportamento desses macacos, os pesquisadores obtêm novos conhecimentos sobre as raízes evolutivas do desejo. Essas descobertas questionam nossas ideias sobre o comportamento animal e nossos próprios instintos. O estudo destaca como os sinais visuais desempenham um papel importante nas estratégias de acasalamento, ligando o comportamento à necessidade evolutiva de escolher parceiros adequados. Você pode acreditar que esta é a música mais memorável. Uma pesquisa incrível realizada pelo Museu de Ciência e Indústria de Manchester mostrou que Wanna Be, das Spice Girls, lançada em 1996, é a música mais memorável de todos os tempos. Este hino pop icônico com letras inesquecíveis e um ritmo contagiante é reconhecido pelos ouvintes em apenas 2,29 segundos. Sim, é isso mesmo. Mal dá tempo de cantar algumas notas antes que ela fique na sua cabeça. O estudo analisou várias faixas, medindo quão rápido as pessoas conseguem identificá-las, e os resultados foram claros. Wanna Be se destacou por seu refrão marcante e atmosfera animada, tornando-se favorita de muitos. É impressionante como a música pode evocar sentimentos e memórias tão fortes, não é? De festas dançantes a karaokês, essa canção se tornou a trilha sonora de inúmeros momentos. As Spice Girls, que foram uma grande parte da cultura pop dos anos 90, criaram uma melodia que ainda ressoa. Então, da próxima vez que você ouvir essas primeiras linhas, lembre-se, são apenas alguns segundos para ficar grudada. Um fato interessante sobre o crescimento do WhatsApp. Em 2009, dois ex-funcionários do Yahoo, John Combe e Brian Acton, se uniram para criar o WhatsApp, movidos pelo sonho de melhorar a comunicação móvel. Seu aplicativo inovador rapidamente se tornou popular pela simplicidade e funcionalidade, permitindo que os usuários enviassem mensagens gratuitamente e se comunicassem em todo o mundo.
No entanto, em 2014, a história tomou um rumo dramático quando o Facebook viu o potencial do aplicativo e o comprou por cerca de 19 bilhões de dólares. Essa foi uma das transações mais significativas no setor de tecnologia, gerando uma onda de discussões na indústria. Muitos especialistas se perguntaram como essas empresas poderiam impactar a comunicação global. Sob a liderança do Facebook, o WhatsApp continuou a evoluir, adicionando chamadas de voz e vídeo, chats em grupo e criptografia de ponta a ponta para proteger as conversas. Hoje, com mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo, ele desempenha um papel importante na comunicação pessoal e empresarial. Diante das crescentes preocupações sobre privacidade, será que o WhatsApp conseguirá manter sua enorme base de usuários ou enfrentará novos desafios? A síndrome do coração partido, ou cardiomiopatia induzida por estresse, acontece quando um forte estresse emocional provoca um ataque cardíaco, sem bloqueios físicos. Imagine sentir emoções tão intensas, devido a um término ou perda, que seu coração reage como se estivesse sob ataque. Esse fenômeno incrível mostra como nossa saúde emocional e física estão interligadas. Curiosamente, embora os sintomas possam se assemelhar a um ataque cardíaco tradicional, como dor no peito e falta de ar, a síndrome do coração partido afeta mais frequentemente as mulheres. Médicos acreditam que explosões repentinas de hormônios do estresse podem paralisar temporariamente o músculo cardíaco, afetando sua capacidade de bombear sangue de forma eficaz. A boa notícia é que a recuperação geralmente é rápida, mas isso serve como um poderoso lembrete da importância de cuidar da nossa saúde mental. Então, como podemos gerenciar o estresse para proteger nossos corações? E se eu disser que um vinho foi vendido por $558 mil? Esse preço chocante estabelece um recorde para a garrafa de vinho mais cara já vendida, uma quantia que poderia comprar uma casa aconchegante. Estamos falando de uma garrafa de 1945 do Domaine de la Romanée Conti, um vinho conhecido por sua rica história, sabor refinado e vinhedo único. Com um preço tão alto, só podemos esperar experiências inesquecíveis, certo? Os compradores muitas vezes esperam que uma garrafa assim traga não apenas sabor, mas também uma conexão com a terra onde as uvas cresceram, impregnada por décadas de tradições. Imagine-se saboreando esse raro vintage, visualizando os vinhedos ensolarados da Borgonha, França, onde cada gota conta uma história de maestria. Não é apenas vinho, é um investimento em cultura e história. O que você acha que leva as pessoas a gastar tanto em uma única garrafa? Você sabia sobre a tradição secreta de homenagear no Disneyland? Ao longo dos anos, o Disneyland, frequentemente chamado de o lugar mais feliz da Terra, se tornou o cenário de um ritual inesperado e emocionante. Pessoas espalham as cinzas de seus entes queridos, especialmente na mansão mal-assombrada. Embora o parque tenha regras rigorosas que proíbem essa prática, há rumores de visitantes que secretamente prestam homenagem a seus parentes falecidos no ambiente assustador da mansão mal-assombrada. Para muitos, esse lugar guarda memórias preciosas, tornando-se significativo para sentir uma conexão mesmo após a morte. Embora os funcionários do parque sejam treinados para lidar com essas situações de forma delicada, eles frequentemente lembram os visitantes de levar suas memórias com eles. Essa mistura de nostalgia e amor adiciona uma camada extra à atmosfera mágica do Disneyland, levantando a questão: até onde você iria para honrar a memória de um ente querido? O que realmente influencia a preparação física do presidente? Theodore Roosevelt não era apenas um líder, ele era um homem de ação. Conhecido por sua energia, Roosevelt praticava exercícios como boxe, judô e jiu-jitsu. Curiosamente, ele começou a treinar jiu-jitsu, principalmente para perder alguns quilos antes das eleições. Imagine um futuro presidente lutando no tatame, suando, enquanto se prepara para governar o país. Roosevelt acreditava que manter a forma física era essencial para uma boa liderança. Durante sua presidência, ele frequentemente incentivava os americanos a praticar esportes e passar tempo ao ar livre, promovendo um estilo de vida ativo. Seus treinos não eram apenas diversão, refletiam sua convicção de que força e energia vital são necessárias para enfrentar os desafios da liderança. Esse espírito aventureiro ajudou a moldar a imagem de um líder forte e decidido, que lembramos até hoje. Então, da próxima vez que você ouvir sobre os presidentes dos EUA, pense em como eles se prepararam para seus papéis. Será que a preparação física teve um papel mais importante do que imaginamos?
Você sabe o que realmente afeta os líquidos na gravidade zero? No espaço, as coisas se comportam de maneira estranha, especialmente os líquidos. Ao contrário da Terra, onde a gravidade puxa tudo para baixo, os líquidos na gravidade zero podem flutuar em pequenas gotículas. Imagine a urina formando pequenas bolinhas suspensas, flutuando lentamente no ar. E o mais surpreendente é o que acontece quando você expõe esses líquidos ao vácuo do espaço. Eles fervem instantaneamente. Sim, é isso mesmo. A baixa pressão faz com que eles se transformem de líquido em gás, deixando para trás pequenos cristais de gelo. Esse comportamento curioso está relacionado às condições únicas do espaço, onde não há pressão atmosférica para manter as coisas estáveis. No nosso dia a dia na Terra, simplesmente servimos uma bebida, mas no espaço, os astronautas precisam de recipientes especiais para lidar com seus líquidos com cuidado. Essa diferença fascinante destaca como nosso universo é incrível e desafia nossa percepção de ações cotidianas. Então, da próxima vez que você tomar um gole de água, pense em como tudo é incomum lá em cima, no espaço. As corujas têm uma habilidade única que as diferencia de outros animais. Seus olhos são fixos nas órbitas. Isso significa que elas não conseguem mover os olhos como nós, e precisam girar a cabeça para ver o que está ao redor. E o mais interessante é que elas podem girar o pescoço até 270 graus. Essa flexibilidade impressionante é possível graças a uma adaptação especial. As corujas possuem vasos sanguíneos extras que garantem um fluxo constante de sangue para o cérebro quando giram a cabeça. Isso permite que elas olhem em quase qualquer direção, sem comprometer a circulação e sem risco de se machucar. Então, quando você vê uma coruja olhando para você, lembre-se de que ela não está apenas fixando o olhar. Ela está girando a cabeça habilidosamente para observar todos os detalhes ao seu redor. A natureza não é incrível? Difícil de acreditar, mas os flamingos se adaptam para prosperar. Essas aves incríveis são conhecidas por sua capacidade de sobreviver em condições extremas na Terra. Os flamingos costumam viver em lugares extremos, como salinas, lagoas e manguezais, onde a comida pode ser escassa e o clima rigoroso. Suas pernas longas e bicos especializados permitem que eles caminhem em águas rasas e filtrem o lodo, perfeito para comer algas e pequenos organismos. Essas adaptações únicas não apenas ajudam na sobrevivência, mas também aumentam sua autoconfiança. Quando os flamingos estão em locais com bastante comida e abrigo, eles mostram cores vibrantes e comportamento ativo, sinalizando a outros flamingos sobre sua saúde e vitalidade. Seus lares insulares desempenham um papel importante nesse processo, oferecendo proteção contra predadores e um ambiente rico em recursos necessários para prosperar. Não é incrível como eles aproveitam ao máximo suas condições? Você já se perguntou por que há tantas pessoas em Mônaco? Este pequeno país europeu é surpreendente pela sua densidade populacional e é o mais densamente povoado do mundo. Aqui vivem cerca de 19.361 pessoas por quilômetro quadrado e as ruas de Mônaco estão cheias de vida. Imagine uma cidade movimentada, onde cada centímetro é ocupado por moradores, turistas e luxo. O tamanho reduzido de Mônaco, com apenas cerca de 2,02 quilômetros quadrados, faz com que pareça mais uma comunidade vibrante do que um país. Essa situação única é parcialmente explicada pela sua popularidade como destino turístico e status de paraíso fiscal, atraindo pessoas ricas de todo o mundo. Como resultado, em Mônaco vivem tanto locais quanto estrangeiros, criando uma cultura diversificada, enquanto preservam sua identidade monegasca. Com uma densidade populacional tão alta, os moradores desfrutam de muitas comodidades e atrações, como o famoso Cassino de Monte Carlo e a Bela Costa. Então, como você imagina a vida em um lugar tão movimentado? Você já se perguntou por que os ursos Kermode são especiais? A ilha de Vancouver, no Canadá, abriga o extraordinário urso Kermode, frequentemente chamado de urso espiritual. Este urso único encanta com seu pelo branco impressionante, resultado de uma rara característica genética e não de albinismo. Essa variação de cor aparece em cerca de 1 em cada 10 ursos Kermode, que são essencialmente ursos pretos. Eles vivem nas exuberantes florestas tropicais costeiras da Colômbia Britânica, um habitat essencial para sua sobrevivência. Nesses ecossistemas biodiversos, os ursos Kermode desempenham um papel vital ao dispersar sementes, ajudando a manter a saúde das florestas.
Além de sua importância ecológica, esses ursos têm um significado profundo na cultura indígena, simbolizando espiritualidade e conexão com a natureza, razão pela qual muitas vezes são chamados de ursos espirituais. Infelizmente, a perda de habitat e as mudanças climáticas representam riscos significativos para sua população, tornando os esforços de conservação cruciais. Organizações de vida selvagem estão trabalhando ativamente para proteger essas criaturas incríveis, garantindo que as futuras gerações tenham a oportunidade de se conectar e apreciar esses animais raros em seu habitat natural. Não é incrível pensar sobre o impacto de cada urso espiritual em seu ambiente? Você sabia que os pardais podem ajudar a limpar o lixo? Em um desenvolvimento fascinante, uma startup holandesa se uniu a pardais inteligentes, ensinando-os uma habilidade incrível: pegar bitucas de cigarro e jogá-las nas lixeiras. Essa iniciativa maravilhosa não só ajuda a manter o meio ambiente limpo, mas também mostra a inteligência dessas aves. Oferecendo amendoins como recompensa, a startup incentiva os pardais a participar deste projeto único de reciclagem. Os pardais são conhecidos por suas habilidades de resolução de problemas, e este projeto aproveita esse talento. Imagine você passeando no parque e vendo um pardal descer para pegar uma bituca de cigarro, tudo por um petisco saboroso. Ideias inovadoras como essa podem inspirar soluções mais ecológicas em todo o mundo, mostrando como a natureza pode desempenhar um papel importante na resolução dos nossos problemas com resíduos. É incrível pensar que os pardais podem se tornar nossos pequenos ajudantes na manutenção da limpeza do planeta. Fato incrível sobre chuva de peixes. No final da década de 1940, um biólogo na Louisiana testemunhou algo inacreditável. Durante uma chuva, peixes caíam do céu. Esse evento estranho não é apenas uma invenção. Está relacionado a um fenômeno meteorológico interessante, conhecido como trombas d'água. Esses ventos fortes podem levantar peixes pequenos de lagos ou rios e levá-los para altas altitudes na atmosfera. Quando a tempestade passa e o vento diminui, os peixes caem no chão, às vezes aterrissando a muitas milhas de onde foram levantados. Esses casos nos lembram da incrível força e imprevisibilidade da natureza. Embora isso possa soar como um enredo de filme de ficção científica, é apenas uma das muitas maneiras surpreendentes que nosso planeta se comporta. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um clima estranho, pense nos peixes que podem estar caindo do céu em algum lugar. Difícil de acreditar, mas hipopótamos dormem debaixo d'água. Esses enormes animais têm uma habilidade surpreendente de cochilar enquanto estão submersos. Quando um hipopótamo adormece, ele pode ficar debaixo d'água por alguns minutos, confiando em um instinto que o ajuda a subir à superfície para respirar. A cada 4 minutos, seu corpo sabe o que fazer. Ele sobe automaticamente, permitindo que respire rapidamente sem acordar. Esse comportamento único não só protege os hipopótamos de predadores durante o descanso, mas também os ajuda a se manterem frescos em águas quentes. Seu grande tamanho e corpos flutuantes permitem que fiquem facilmente na superfície e suas narinas estão localizadas no topo da cabeça, o que é perfeito para respirar quando estão quase totalmente submersos. Como eles conseguem isso? O cérebro do hipopótamo permanece alerta o suficiente para garantir sua sobrevivência, mostrando o quão incríveis e bem adaptados esses animais são ao seu ambiente. E se eu disser que as mulheres buscam a milha de 4 minutos? Apesar dos incríveis avanços no atletismo, nenhuma mulher superou oficialmente essa barreira lendária. O recorde atual pertence a Faith Kipyegon, que fez um tempo impressionante de 4 minutos e 7,64 segundos em março de 2025. Essa conquista a coloca entre as elites da corrida feminina de meio fundo. Ao longo dos anos, inúmeras atletas superaram seus limites, mostrando força, velocidade e resistência. Cada passo demonstra não apenas preparo físico, mas também a determinação de mudar a história. Atletas como Faith inspiram futuras gerações, provando que com esforço e persistência, nada é impossível. Embora a meta de 4 minutos ainda seja elusiva, o espírito competitivo permanece vivo e a cada ano, mais mulheres estabelecem recordes nacionais e internacionais. Então, quem sabe, talvez a próxima corredora revolucionária já esteja na pista, pronta para fazer história. Descubra a contribuição vibrante do judaísmo na cultura americana. Com mais de 5 milhões de seguidores, o judaísmo é a segunda maior religião representando uma rica diversidade de tradições e crenças.
Essa comunidade diversa deixou uma marca significativa em vários aspectos da vida americana. Na ciência, pensadores judeus como Albert Einstein e Richard Feynman revolucionaram nossa compreensão do universo. Na literatura, autores como Philip Roth e Toni Morrison criaram histórias que ressoam com leitores ao redor do mundo. A arte também brilha com influências judaicas, desde músicos influentes como Leonard Cohen até diretores icônicos como Steven Spielberg. Além das conquistas individuais, as festas e costumes judaicos, como Hanukkah e Páscoa, enriquecem a variedade de celebrações americanas, ampliando o panorama cultural do país. Essa mistura de fé, criatividade e intelecto continua a inspirar e a apoiar comunidades diversas em todo o país. Então, da próxima vez que você celebrar uma festa ou apreciar um emocionante romance judaico, pense na influência duradoura do judaísmo na América. Você sabia que a bolsa Birkin tem uma origem única? Esta bolsa icônica surgiu de um momento inesperado nas nuvens. No início dos anos 1980, a renomada atriz e cantora britânica Jane Birkin estava em um voo de Paris para Londres. Durante a viagem, ela expressou sua frustração por não ter uma bolsa estilosa e prática. Ao seu lado estava Jean-Louis Dumas, o CEO da Hermès, que não só ouviu, mas se inspirou na visão dela para a bolsa perfeita. Dumas levou essa inspiração a sério e criou a bolsa Birkin, unindo elegância e funcionalidade de uma forma nunca vista antes. Feitas com os melhores couros, essas bolsas exigem dias de trabalho meticuloso por artesãos habilidosos. Hoje, ter uma bolsa Birkin representa mais do que luxo. É um poderoso símbolo de status, frequentemente vista nas mãos de celebridades e elites da moda. Com listas de espera que se estendem por anos e preços em leilões alcançando alturas impressionantes, a bolsa Birkin conta uma história fascinante da história da moda, desde sua gênese surpreendente até sua importância cultural hoje. É apenas uma bolsa ou é um emblema de sofisticação chique? É verdade que é possível segurar o gosto. Em uma reviravolta surpreendente, um degustador da empresa Costa Coffee na Inglaterra decidiu proteger seu ativo mais valioso, sua língua. Esse seguro único está avaliado em milhões de libras, destacando a importância das papilas gustativas em seu trabalho. Como degustador, ele avalia misturas de café, garantindo a qualidade e a consistência do sabor. Cada gole que ele toma é crucial para sua função, por isso a precisão é fundamental. O seguro ressalta os desafios enfrentados por profissionais da indústria alimentícia, onde habilidades sensoriais, como o paladar, podem determinar o sucesso ou o fracasso de uma marca. É uma medida ousada que mostra que nossos sentidos não servem apenas para o prazer. Eles podem ser ferramentas poderosas nos negócios, então talvez valha a pena segurar suas papilas gustativas também. O que acontece quando a fé se confronta com o amor familiar? Em um caso surpreendente no Tennessee, uma igreja excluiu uma membro dedicada após 60 anos de serviço. A razão? Seu apoio inabalável à filha lésbica. Essa mãe enfrentou uma escolha difícil quando a igreja exigiu que ela condenasse publicamente a identidade da filha. Em vez de ceder à pressão, ela decidiu priorizar o amor e a aceitação, o que gerou discussões acaloradas sobre as complexas relações entre fé e lealdade familiar. Para muitos, esse incidente levanta questões importantes. As crenças religiosas devem definir os relacionamentos pessoais. Como a comunidade pode encontrar um equilíbrio entre seguir a doutrina e ter compaixão pelas pessoas? A posição da mãe reflete um movimento crescente, onde as pessoas defendem a inclusão e a compreensão em suas comunidades religiosas. À medida que mais famílias enfrentam problemas semelhantes, essas histórias incentivam um diálogo aberto e destacam a importância do amor incondicional, fazendo-nos refletir sobre como agiríamos em uma situação assim. Como definimos lealdade quando nos deparamos com valores conflitantes? Você sabia sobre a polêmica do nome do queijo? Nos Estados Unidos, muitos apreciam o sabor cremoso do queijo processado conhecido como Kraft Singles, mas aqui está o detalhe. Esses produtos, na verdade, não podem ser chamados de queijo. Segundo a Administração de Alimentos e Medicamentos, FDA, para que um produto possa ser chamado de queijo, ele deve conter pelo menos 51% de queijo verdadeiro. Os Kraft Singles não atendem a esse requisito, pois são compostos principalmente por proteínas do leite e vários aditivos, o que significa que são classificados como produtos à base de queijo ou alimentos de queijo.
Essa diferença pode parecer pequena, mas destaca a importância de entender o que estamos consumindo. Os consumidores muitas vezes pensam que estão saboreando queijo de verdade, mas na verdade estão comendo uma imitação engenhosa. Então, da próxima vez que você estiver reunindo seus ingredientes favoritos para um sanduíche, reserve um momento para verificar os rótulos, o que realmente está dentro dos seus Kraft Singles. E se eu disser que seu corpo produz álcool naturalmente? Pode parecer surpreendente, mas nossos corpos funcionam como pequenas microcervejarias, produzindo constantemente pequenas quantidades de álcool. Esse processo natural ocorre principalmente no fígado, onde os açúcares dos alimentos são transformados em álcool e dióxido de carbono. Embora a quantidade seja bem pequena, pode ser detectada em testes, embora não o suficiente para deixar alguém bêbado. Nossos corpos controlam essa produção para ajudar em várias funções celulares, então faz sentido. No entanto, o álcool produzido não é adequado para consumo. Seu nível é muito baixo para ter um efeito perceptível. Curiosamente, esse fenômeno é apenas uma das muitas maneiras incríveis que nossos corpos mantêm o equilíbrio, lembrando-nos das complexas interações que nos mantêm vivos e saudáveis. Não é surpreendente como até as funções mais simples podem esconder segredos tão intrigantes? O que realmente faz os cães ouvirem melhor? Acontece que os cães têm uma incrível habilidade de captar nuances na nossa voz, especialmente quando usamos certas palavras. Essa habilidade única os ajuda a se conectar conosco e a entender melhor os comandos, fortalecendo o vínculo com seus donos. Por exemplo, quando um cão ouve uma palavra familiar, como sentar ou petisco, dita com entusiasmo ou carinho, ele não apenas reconhece o som, mas também reage com base na confiança que tem em nós. Essa confiança crescente faz com que eles prestem mais atenção no que dizemos. Curiosamente, a forma como nos expressamos pode até influenciar a capacidade deles de aprender e reagir. Portanto, quando nos comunicamos de maneira brincalhona com nossos amigos peludos, isso aumenta a compreensão e a vontade de participar. É como uma conversa que os alegra. Não é incrível como nossa voz pode impactar tanto o aprendizado deles, quanto a conexão que temos? Os balões de ar sobem alto no céu, e seu segredo está na ciência da densidade. Quando o ar é aquecido, ele se torna menos denso do que o ar frio ao redor. Isso significa que, quando o ar dentro do balão é aquecido pela chama, ele se expande e sobe, criando uma força de elevação que ajuda o balão a voar. Esse fenômeno mágico permite que as pessoas flutuem sobre paisagens lindas e aproveitem vistas deslumbrantes. O processo é bem simples. O queimador aquece o ar dentro de um grande saco de tecido do balão, e quando o ar quente sobe, ele levanta todo o balão. Os pilotos podem controlar a altura, ajustando a temperatura do ar dentro do balão. Esfriar faz com que ele desça, enquanto aquecer faz com que ele suba. Na próxima vez que você ver um balão colorido flutuando no céu, lembre-se da interação fascinante entre o ar quente e o frio que torna isso possível. Descubra a beleza dos jardins de Marqueysac. Este magnífico jardim na França é famoso por suas cercas vivas bem cuidadas, dispostas em padrões geométricos atraentes que encantam os visitantes. Ao passear pelo jardim, você verá não apenas a arte das cercas, mas também vistas panorâmicas deslumbrantes de mirantes cuidadosamente escolhidos. A paisagem convida à exploração, com caminhos sinuosos que levam você por áreas intricadas do jardim. A cada curva pode surgir um tesouro escondido, seja um canto aconchegante, uma escultura curiosa ou uma linda composição floral. A combinação de design elegante e beleza natural torna os jardins de Marqueysac o lugar ideal para um passeio tranquilo ou um piquenique. Não importa se você é um jardineiro apaixonado ou apenas gosta de passar tempo ao ar livre, esses jardins oferecem um refrescante descanso na arte da natureza. Está pronto para explorar este lugar mágico? O que realmente acontece quando os icebergs perdem a calma? Os icebergs, esses majestosos gigantes flutuantes, muitas vezes são adornados com faixas coloridas que podem hipnotizar qualquer um que os observe. Essas faixas têm cores variadas, de verdes e azuis, vibrantes a amarelos e pretos terrosos. Os tons verdes e azuis geralmente aparecem devido a pequenas algas ou micro-organismos que ficam presos no gelo durante sua formação, trazendo vida ao gelo. Por outro lado, os tons amarelos costumam surgir de depósitos de enxofre ou minerais diversos que se misturam ao gelo.
As faixas pretas são especialmente interessantes. Elas geralmente se formam a partir de lama ou cinzas vulcânicas que, com o tempo, se acumulam no iceberg. Esses padrões coloridos não são apenas um espetáculo. Eles revelam pistas importantes sobre a idade do iceberg, as condições que ele enfrentou enquanto flutuava no oceano, e até mesmo sobre o ambiente histórico de sua origem. A natureza não é incrível? É. E se eu te disser que as bruxas não foram queimadas em Salem? Os julgamentos das bruxas em Salem, no final dos anos 1600, são frequentemente lembrados por causa das histórias sensacionalistas sobre mulheres queimadas na fogueira. No entanto, isso é um mito. Na verdade, a maioria das acusadas foi enforcada e apenas algumas morreram por outros motivos ou foram presas. Este capítulo sombrio da história americana mostra como o medo e as superstições podem levar as pessoas a tomar decisões trágicas. Os processos, alimentados pela paranoia, religião e conflitos sociais, resultaram na condenação de mais de 200 pessoas, a maioria mulheres. É importante entender a verdade sobre esses eventos, pois eles refletem os perigos da histeria coletiva e da injustiça. Portanto, da próxima vez que você ouvir a expressão julgamentos das bruxas, lembre-se de que foram enforcamentos e não queimaduras que marcaram esse momento, lembrando-nos da importância da razão e da justiça na sociedade. Vamos descobrir a verdade sobre os lanches gigantes. Esta loja inusitada se tornou um lugar imperdível, atraindo tanto os moradores quanto turistas curiosos todos os dias. As pessoas se reúnem para se divertir comendo lanches que são muito maiores do que o normal. Imagine dar uma mordida em um donut do tamanho da sua cabeça ou em um pretzel gigante que pode alimentar uma família inteira. Mas tem um porém. Esta loja não faz entregas, então você precisa ir pessoalmente para aproveitar essas delícias. Essa política não só aumenta o fluxo de visitantes, mas também ajuda a criar uma comunidade. Amigos e famílias se juntam, riem e tiram fotos enquanto desfrutam dessas grandes guloseimas. Não se trata apenas dos lanches, mas de toda a experiência de visitar, saborear e interagir com os outros. Então, se você estiver por perto, por que não dar uma passada e descobrir o que está acontecendo? Você já se perguntou por que o Templo Branco brilha tanto? Este incrível templo, conhecido como Wat Rong Hun, é diferente dos templos budistas comuns. Localizado na Tailândia, ele se destaca por seus mosaicos brancos brilhantes e espelhos reflexivos que cintilam ao sol. O templo foi projetado pelo talentoso artista e arquiteto tailandês Chalerm Chai Kositpipat e combina a arquitetura budista tradicional com elementos modernos. Cada parte do templo conta uma história única, cheia de simbolismo que reflete a jornada da escuridão à iluminação. Por exemplo, a cor branca simboliza pureza, enquanto os pequenos espelhos representam a sabedoria que brilha na escuridão. Os visitantes, ao passear por esta maravilha artística, se sentem como se estivessem em um sonho, cercados por esculturas elaboradas e murais coloridos que convidam à reflexão profunda. Este templo rapidamente se tornou um símbolo cultural e um destino imperdível para turistas que desejam vivenciar algo verdadeiramente especial. Então, da próxima vez que alguém mencionar templos budistas, lembre-se de que Wat Rong Kun não é apenas um edifício, é uma experiência extraordinária que espera ser descoberta. Você sabia que os oceanos abrigam 85% da vegetação? É surpreendente perceber que a maior parte da vegetação na Terra está debaixo d'água. Embora frequentemente associemos plantas a florestas e campos, os oceanos são lar de muitas espécies de plantas, incluindo o fitoplâncton, que é pequeno, mas muito importante. Esses organismos microscópicos podem ser minúsculos, mas desempenham um papel enorme na saúde do nosso planeta. O fitoplâncton é responsável por produzir cerca de metade do oxigênio que respiramos, tornando-os essenciais para a nossa sobrevivência. Eles utilizam a luz solar e nutrientes da água para a fotossíntese, assim como as plantas terrestres. Além de produzir oxigênio, eles formam a base da cadeia alimentar oceânica, sustentando uma infinidade de seres marinhos, desde o minúsculo zooplâncton até as enormes baleias. Na próxima vez que você respirar ar fresco, lembre-se de que metade dele vem dessas pequenas plantas oceânicas. Não é incrível que os oceanos, muitas vezes esquecidos quando pensamos em vegetação, sejam cruciais para a manutenção da vida na Terra? Você já se perguntou por que as cores dançam nas mesquitas? A mesquita Nasir al-Mulk, no Irã, conhecida como Mesquita Rosa,
é famosa por seus impressionantes vitrais. Quando a luz do sol passa por essas janelas, cria um espetáculo mágico de padrões coloridos que pintam as paredes e os pisos do interior. Essa visão transforma o espaço em uma pintura viva, onde luz e arquitetura se combinam perfeitamente. Os padrões intrincados e as cores vibrantes não apenas encantam os olhos, mas também ressaltam a profunda conexão entre espiritualidade e arte. Os visitantes frequentemente ficam fascinados, hipnotizados pela forma como as cores mudam ao longo do dia, transformando a mesquita em um caleidoscópio de luz. Essa experiência destaca como a habilidade antiga pode criar maravilhas modernas, nos incentivando a valorizar a beleza presente na cultura e no design. Você já viveu algo parecido em outros lugares? Você sabia que a impressão 3D pode construir casas? Essa tecnologia inovadora está mudando nossa visão sobre construção. Com máquinas especializadas, a impressão 3D permite criar casas com muito menos trabalho. Isso não só acelera o processo de construção, mas também torna a habitação mais acessível em comparação com métodos tradicionais. Além disso, as casas impressas em 3D são resistentes à corrosão, o que significa que podem durar mais do que edifícios comuns. No entanto, há um detalhe. Atualmente, esse método não é recomendado em áreas sísmicas, onde podem ocorrer terremotos. Embora tenha um enorme potencial para o futuro da habitação, é preciso planejar cuidadosamente para garantir a segurança em regiões propensas a desastres naturais. Imagine um mundo onde todos tenham uma casa sólida e acessível, construída em dias e não em meses. O que realmente afeta a resistência de um carro? Na China, ocorreu um caso curioso com um Honda CR-V que, após um acidente, continuou funcionando normalmente. Esse evento chamou a atenção de engenheiros e amantes de carros. Eles iniciaram uma investigação para entender como esse veículo conseguiu seguir em frente sem danos visíveis após a colisão. Normalmente, quando os carros sofrem impactos, esperamos ver danos, como chassis quebrados ou sistemas com problemas. No entanto, o funcionamento contínuo deste CR-V levanta questões importantes sobre os padrões de segurança dos veículos e inovações no design. Será que este modelo tem uma estrutura robusta? Ou sistemas de segurança modernos foram ativados para ajudá-lo a suportar o impacto? Quaisquer que sejam as respostas, esse caso pode influenciar o futuro do design de carros e dos testes de segurança. Não é incrível o quanto podemos aprender com um único evento inesperado? Nomes incríveis de besouros. Você sabia desse fato interessante? O gênero de besouros platípus tem uma história curiosa. Esse gênero foi nomeado em 1775, muito antes de as pessoas classificarem o famoso ornitorrinco. Você consegue imaginar a confusão? Para evitar mal-entendidos, os cientistas decidiram dar ao ornitorrinco um nome totalmente novo, Ornitorrinchus. É impressionante como funcionam as regras de nomenclatura na ciência. O besouro recebeu seu nome devido às raízes gregas da palavra platis, que significa plano, e pous, que significa pé, descrevendo a forma do inseto. Enquanto isso, o nome do ornitorrinco, que combina grego e latim, se traduz literalmente como pássaro-bico. Essa pequena confusão mostra como os nomes científicos podem mudar ao longo do tempo e destaca a importância de uma comunicação clara entre os pesquisadores. Então, da próxima vez que você ouvir o termo platípus, lembre-se de que ele se refere a um besouro e não apenas a uma adorável criatura aquática. Muitos não sabem, mas os cabelos grisalhos têm uma história. Tudo se resume à melanina, o pigmento que dá cor aos nossos cabelos, pele e olhos. Com o passar do tempo, os folículos capilares produzem menos melanina, pois as células que geram o pigmento, chamadas melanócitos, se tornam menos ativas ou até morrem. Esse processo faz com que os cabelos cresçam transparentes ou brancos, criando o clássico visual grisalho em meio a mechas mais escuras. Curiosamente, a genética tem um papel importante em quando e quão rápido isso acontece. Alguns de nós podem começar a notar cabelos grisalhos aos 20 anos, enquanto outros podem desfrutar de sua cor natural até os 50 anos ou mais. O estresse também influencia esse processo. Embora não cause o embranquecimento diretamente, pode acelerá-lo em algumas pessoas. Então, se você notar uma mecha prateada, lembre-se de que isso é uma parte natural do envelhecimento e um sinal do seu caminho único na vida. Vamos revelar a verdade sobre os perigosos hipopótamos. Em um encontro chocante na África, um caçador descobriu o quão imprevisível pode ser a vida selvagem ao enfrentar a fúria de um hipopótamo.
Embora ele provavelmente quisesse apenas observar esses enormes animais, o hipopótamo de repente atacou, resultando em carros virados e uma fuga em pânico, que o deixou preso em uma árvore. Os hipopótamos, embora pareçam calmos e muitas vezes associados a cenas tranquilas à beira do rio, são um dos animais mais perigosos da África. Eles podem correr surpreendentemente rápido e têm mandíbulas poderosas, capazes de esmagar ossos. Este incidente serve como um forte lembrete de que a vida selvagem não é apenas paisagens bonitas e animais fofos. Ela também pode ser imprevisível e perigosa. Respeitar o espaço deles e entender seu comportamento é crucial para todos que decidem entrar em seu território. Você está pronto para aprender mais sobre como se manter seguro perto de animais selvagens? Viaje no tempo para o antigo Çatalhöyük. Esta incrível cidade na Turquia é considerada uma das mais antigas e bem preservadas do mundo, existindo há cerca de 7.500 anos antes de Cristo. Imagine uma comunidade vibrante com milhares de pessoas vivendo de uma maneira única, onde as casas não estavam ao longo das ruas como hoje, mas conectadas entre si, permitindo que os moradores entrassem em suas casas pelos telhados. Esse design fascinante mostra como as pessoas se adaptaram ao seu ambiente. Escavações arqueológicas em Çatalhöyük revelaram impressionantes afrescos, santuários e diversos artefatos que ilustram a vida neolítica. Essas descobertas não apenas destacam a expressão artística, mas também mostram como as pessoas organizavam sua sociedade, praticavam suas crenças e interagiam umas com as outras. Ao estudar Çatalhöyük, os pesquisadores aprendem sobre as raízes da vida urbana e como isso moldou nossas comunidades modernas. Que histórias as paredes desta antiga cidade contariam se pudessem falar? Prepare-se para descobrir o lado obscuro do BonziBuddy. O BonziBuddy foi um assistente virtual incomum, lançado em 1999, que ajudava os usuários com tarefas de computador e encantava a todos com sua gorila roxa animada. Muitos usuários gostavam de suas funções divertidas, mas os problemas começaram quando se descobriu que o BonziBuddy coletava informações pessoais sem consentimento. Essa violação de privacidade chocou os usuários e fez com que o programa fosse chamado de spyware. As consequências foram rápidas e sérias. Os criadores enfrentaram uma multa de $75 mil por suas práticas duvidosas. Em 2004, o BonziBuddy foi descontinuado, deixando um legado misto de nostalgia e alerta. Isso nos lembra que até mesmo o software mais divertido pode esconder perigos. Hoje, devemos estar atentos aos aplicativos que usamos e às permissões que eles solicitam, para que nossas vidas digitais permaneçam seguras e protegidas. Você já se perguntou por que os egípcios tratavam os cérebros assim? No Antigo Egito, a mumificação era um processo complexo e fascinante, e uma das partes mais surpreendentes era o tratamento do cérebro. Durante esse ritual, os embalsamadores removiam o cérebro do falecido, muitas vezes usando um gancho especial inserido pelo nariz. Isso pode parecer chocante hoje, mas os antigos egípcios acreditavam que o coração era o verdadeiro centro da inteligência e das emoções, enquanto o cérebro não tinha importância. Ao remover o cérebro, eles faziam espaço para as substâncias de embalsamamento, ajudando a preservar o corpo para a vida após a morte. O restante do corpo era cuidadosamente tratado com óleos e envolto em tecido de linho. Esse processo meticuloso refletia suas crenças sobre a vida, a morte e o caminho para a vida após a morte. Então, da próxima vez que você pensar em múmias, lembre-se de que até mesmo seus cérebros tinham uma história única. Você consegue adivinhar o que move a Lua e as estrelas? Nosso universo é uma grande dança de corpos celestes, onde a Lua e as estrelas desempenham papéis fascinantes. A Lua gira em torno da Terra devido à gravidade, que a mantém em órbita e afeta as marés. Sem essa força gravitacional, a vida seria completamente diferente. As estrelas, enormes esferas de plasma, também são mantidas pela gravidade. Elas brilham em nosso céu noturno, participando de uma lenta, mas impressionante dança de formação e destruição, passando por ciclos de vida que duram milhões e bilhões de anos. Os padrões que vemos como as constelações são apenas nossas interpretações de suas posições, mas têm guiado exploradores e contadores de histórias ao longo da história. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se das incríveis forças que unem essas maravilhas celestiais e influenciam nossa existência.
Não é incrível como a Lua e as estrelas nos conectam à imensidão do universo? Vamos revelar a verdade sobre as gladiadoras. No antigo Roma, embora a maioria dos gladiadores fosse masculina, algumas mulheres empunhavam espadas e lutavam bravamente na arena. Essas mulheres eram chamadas de gladiatrices e eram tão ferozes e habilidosas quanto seus colegas homens. As gladiatrices participavam de combates emocionantes, mostrando sua força e agilidade para entreter o público. Embora suas histórias muitas vezes fossem ofuscadas pelos homens, evidências de textos antigos e artefatos mostram que as mulheres entravam no mundo dos gladiadores por várias razões, incluindo benefícios financeiros e status social. Imagine a emoção de assistir a uma luta de uma gladiatrix no Coliseu, desafiando as normas sociais. Essas mulheres incríveis nos lembram que a história é muitas vezes mais diversa do que pensamos. O que mais podemos descobrir sobre suas batalhas e vidas? Você não vai acreditar que isso é verdade sobre os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, se formaram a partir de restos de plantas e animais antigos que foram enterrados sob camadas de terra há milhões de anos. Esse incrível processo de transformação leva muito tempo, muitas vezes milhões de anos, e requer calor, pressão e um pouco de mágica do tempo. Basicamente, cada vez que queimamos combustíveis fósseis para obter energia, estamos liberando restos de formas de vida que existiram muito antes dos humanos na Terra. Imagine usar energia criada a partir de seres como dinossauros e enormes florestas que um dia floresceram. No entanto, apesar de os combustíveis fósseis terem sustentado grande parte do nosso mundo moderno, eles também têm desvantagens. Sua queima libera dióxido de carbono e outros poluentes, contribuindo para as mudanças climáticas e problemas de qualidade do ar. Ao explorarmos alternativas de energia mais limpas, precisamos pensar em como equilibrar nossas necessidades energéticas com o cuidado pela saúde do nosso planeta. Por que Chichén Itzá tem 365 degraus? Esta pirâmide icônica, símbolo da antiga civilização maia, não é apenas uma maravilha arquitetônica, ela também é um incrível calendário. Composta por 365 degraus, a pirâmide reflete o número total de dias no ano, demonstrando o notável conhecimento astronômico dos maias. Cada um dos 4 lados tem 91 degraus, e se adicionarmos um degrau no topo, teremos 365. Esse design inteligente mostra como os maias estavam em harmonia com o mundo ao seu redor, compreendendo os ciclos solares e lunares muito antes da tecnologia moderna. A pirâmide servia não só como templo, mas também como um marco temporal, alinhando-se com eventos importantes como os equinócios. Nesses momentos, as sombras projetadas pela pirâmide criam a ilusão de uma serpente em movimento, um espetáculo que marca o retorno do sol. A habilidade dos construtores da pirâmide de Chichén Itzá continua a impressionar até hoje. Quem poderia imaginar que estruturas antigas poderiam nos contar tanto sobre o tempo? Você já pensou naquela mesinha na caixa da sua pizza? Esse pequeno objeto branco de plástico, conhecido como suporte de pizza, foi criado em 1974 para resolver um problema simples, mas irritante, como evitar que a tampa da caixa amasse a pizza. Imagine abrir a caixa e encontrar a pizza grudada na tampa. Isso estragaria todo o seu almoço. O design inteligente do suporte de pizza tem a forma de um tripé, permitindo que ele fique em pé e mantenha a pizza no lugar. Ele não só preserva o queijo e os recheios, mas também ajuda a controlar o vapor, que pode deixar a pizza úmida. Surpreendentemente, esse minúsculo dispositivo se tornou um elemento icônico da cultura da pizza, muitas vezes passando despercebido entre os deliciosos recheios. Na próxima vez que você saborear uma fatia, reserve um momento para apreciar a ideia por trás desse simples objeto. É incrível como uma pequena solução pode melhorar muito a sua experiência com pizza. Quem diria que um pedacinho de plástico poderia ter um impacto tão saboroso? Difícil de acreditar, mas a arte se torna tátil. O designer Mark Gillian está revolucionando a interação de pessoas com deficiência visual com a arte através de uma tecnologia inovadora de impressão 3D. Ao criar modelos táteis de obras famosas como a Mona Lisa e os impressionantes girassóis de Van Gogh, Gillian permite que aqueles que não enxergam possam realmente sentir essas obras-primas. Seu projeto visa tornar a arte mais acessível, permitindo que pessoas cegas explorem formas, texturas e tamanhos de exposições em museus. Essas representações táteis podem ser exibidas ao lado das obras originais,
criando uma experiência única e enriquecedora para todos. Imagine poder sentir as curvas do sorriso da Mona Lisa, ou os vibrantes girassóis de Van Gogh com suas próprias mãos. Essa iniciativa incrível não só promove a inclusão, mas também convida um público mais amplo a apreciar e valorizar a beleza da arte. Não é surpreendente como a tecnologia pode mudar vidas. A verdade é que o México produz a maior quantidade de cerveja. A maior cervejaria do mundo, pertencente ao Grupo Modelo, está localizada em Zacatecas, no México. Esta enorme fábrica produz impressionantes 24 milhões de hectolitros de cerveja a cada ano, dos quais 30% vai para fãs sedentos ao redor do mundo. Imagine a escala dessa operação. Com 14 linhas de produção, ela engarrafa entre 18 e 19 milhões de garrafas diariamente. Isso é suficiente para saciar a sede de milhões. Mas essa cervejaria faz mais do que apenas agradar os amantes de cerveja. Ela também desempenha um papel importante na economia local, criando cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos. Os trabalhadores ajudam a transformar cevada e lúpulo em bebidas refrescantes que são apreciadas em todo lugar. Portanto, na próxima vez que você levantar um copo, pense na enorme rede de pessoas e processos por trás da sua bebida favorita. Acredite ou não, mas o Abarth 695 Tributo Ferrari existe. Este incrível carro limitado, lançado em 2010, homenageia o grande legado da Ferrari no mundo do automobilismo. O 695 Tributo Ferrari não é apenas um carro. Ele se destaca pelo seu motor turbo, que oferece uma performance empolgante, e pelas elegantes trocas de marcha no volante, que tornam a condução um verdadeiro prazer. Com sua característica pintura vermelha, ele combina perfeitamente o design esportivo da Abarth com o luxo da Ferrari, tornando-se realmente atraente nas ruas. Este modelo é destinado tanto a colecionadores quanto a entusiastas, simbolizando a excelência automotiva italiana e atraindo fãs de ambas as marcas. Seja você um fã de longa data da Ferrari ou um amante da Abarth, o 695 Tributo Ferrari é uma obra-prima que incorpora o espírito de velocidade e estilo. Não é surpreendente como um carro tão compacto pode unir luxo de alto nível e desempenho. Você já ouviu falar das incríveis mulheres programadoras da NASA? Apesar de suas contribuições excepcionais, as primeiras programadoras muitas vezes passaram despercebidas. Na década de 1940, essas mulheres talentosas trabalharam no laboratório de propulsão a jato da NASA, realizando cálculos complexos à mão, que foram fundamentais para a exploração do espaço. Embora muitos considerem a programação um trabalho tecnológico moderno, essas pioneiras desempenharam um papel crucial no desenvolvimento dos primeiros algoritmos e métodos de codificação. Seu trabalho meticuloso garantiu o lançamento preciso e seguro de foguetes, o que foi vital para as missões que eventualmente levaram a humanidade ao espaço. Infelizmente, a sociedade da época frequentemente via seus papéis como simples tarefas de escritório, sem perceber o nível de especialização e inovação envolvido. Hoje, homenageamos essas mulheres incríveis que quebraram barreiras e abriram caminho para futuras gerações nas áreas de STEM. Não está na hora de iluminarmos seu legado? Prepare-se para a magia do mundo musical da Disney. A música da Disney, especialmente a dos programas de TV, se tornou um verdadeiro fenômeno cultural. Quem nunca cantou junto com as músicas marcantes de séries como DuckTales ou Kim Possible? Essas canções muitas vezes nos levam de volta à infância, despertando nostalgia. As melodias e letras da Disney tocam pessoas de todas as idades, unindo amigos e famílias enquanto cantam suas partes favoritas. Além disso, essa música não apenas diverte, ela desempenha um papel importante na formação de nossas memórias coletivas. As canções da Disney se tornam hinos para festas, férias e o dia a dia, criando a trilha sonora dos nossos momentos juntos. Seus refrões marcantes e baladas emocionantes conectam comunidades através de fortes emoções, mostrando como uma simples canção pode criar laços profundos. Então, da próxima vez que você ouvir uma melodia da Disney, pense sobre o legado e a alegria que ela traz. Qual é a sua canção favorita da Disney? Conheça o Corléo, o robô que muda as regras das viagens. Imagine-se percorrendo rotas desafiadoras em um robô que é seu fiel transporte. É isso que o Corléo oferece. Desenvolvido pela equipe inovadora da Kawasaki, esse robô de 4 patas será apresentado na exposição Osaka Kansai 2025.
Ele foi criado principalmente como um veículo pessoal e combina de forma única engenharia de motocicletas com sistemas robóticos modernos, permitindo que ele se mova facilmente tanto em terrenos difíceis quanto nas ruas da cidade. Sua estrutura de 4 patas permite superar superfícies irregulares que veículos tradicionais não conseguem. Seja em trilhas rochosas ou festivais movimentados, o Corléo está pronto para transformar sua experiência de viagem. Prepare-se para embarcar nesta maravilha futurista, onde tecnologia encontra aventura e o conceito de transporte pessoal ganha um novo significado. Você será um dos primeiros a andar no Corléo quando ele estrear. Por que os bolsos das mulheres são tão pequenos? Uma pesquisa recente revelou uma verdade surpreendente. Os bolsos em 80 modelos diferentes de jeans femininos são geralmente 2 vezes menores do que os masculinos. Isso significa que na maioria dos jeans masculinos é fácil colocar a mão ou até mesmo um iPhone X, enquanto apenas 40% dos bolsos femininos conseguem acomodar um iPhone e apenas 10% conseguem comportar uma mão inteira. Essa falta de espaço levanta muitas questões sobre moda e funcionalidade. Parece que os designers de roupas frequentemente priorizam o estilo em detrimento da praticidade, deixando menos espaço para itens essenciais como carteiras ou chaves. Imagine um mundo onde bolsas não são tão necessárias, porque os bolsos realmente funcionam. Essa diferença gerou discussões sobre igualdade de gênero na moda e a necessidade de mudanças. Por que a praticidade deve ser sacrificada em nome da tendência? Está na hora de repensar nossas abordagens em relação aos bolsos nas roupas femininas. Você viu o barco Violino em Veneza? Este barco único de 12 metros, encantadoramente chamado de Violino de Noé, navega graciosamente pelos famosos canais da cidade, trazendo um toque mágico à famosa cena aquática. Sua forma incomum encanta tanto os moradores quanto os turistas, pois lembra um gigantesco violino. Quando ele estreou, a impressão ficou ainda mais marcante com um quarteto de cordas ao vivo a bordo, preenchendo o ar com uma música linda que complementava perfeitamente as paisagens. Imagine-se navegando pelas águas tranquilas de Veneza, cercado por uma arquitetura deslumbrante, enquanto a música das cordas embala você. Essa combinação encantadora de arte e música cativa os corações de todos que a veem. O Violino de Noé não é apenas um barco, é uma celebração da criatividade e da cultura que realmente intensifica a atmosfera romântica de Veneza. Se você é um amante da música ou apenas um buscador de beleza, essa obra-prima flutuante convida você a fazer parte de uma experiência inesquecível. Como resistir ao charme dessa gôndola musical? Os antigos gregos tinham uma visão única sobre os números, vendo o 1 não como um número, mas como uma ideia. Essa concepção surgiu de suas investigações filosóficas e matemáticas, onde se concentraram no conceito de unidade e seu papel no cosmos. Pensadores como Pitágoras e Platão discutiram a essência dos números, levando à crença de que o 1 representa uma ideia única, e não um número como o 2 ou 3. Isso pode parecer surpreendente, mas mesmo após a época dos gregos, essa ideia gerou debates entre os estudiosos ao longo dos séculos. Muitos consideravam isso controverso e se perguntavam se algo poderia existir sem ser contado como um número. A forma de pensar sobre a definição de números mudou significativamente ao longo do tempo, levando ao nosso entendimento moderno. Hoje, reconhecemos o 1 como a base da contagem, mas os antigos gregos abriram discussões fascinantes sobre a natureza dos números e da existência, que ainda ressoam na filosofia e na matemática. É verdade que os astronautas deixaram lixo na Lua? Durante as missões Apollo de 1969 a 1972, os astronautas tomaram uma decisão curiosa. Deixaram 96 sacos com resíduos humanos. Essa escolha inusitada foi motivada pelo peso, já que reduzir a carga ajudou a garantir seu retorno seguro à Terra. Hoje, esses sacos atraem a atenção de cientistas que querem estudá-los. Por quê? Porque podem conter micróbios que sobreviveram nas duras condições da Lua por décadas. Essa descoberta gera discussões empolgantes sobre a possibilidade de vida além do nosso planeta. Se organismos minúsculos conseguiram suportar as condições extremas da Lua, o que isso pode significar para a vida em outros corpos celestes? Poderá haver vida escondida na poeira de Marte ou nas luas geladas de Júpiter? Os restos de resíduos dessas missões históricas não apenas nos contam sobre as dificuldades das viagens espaciais, mas também despertam curiosidade sobre a resistência da vida em condições extremas.
Quem diria que os resíduos humanos poderiam levar a perguntas tão fascinantes sobre o nosso universo? Um fato chocante sobre a desigualdade de riqueza. A concentração de riqueza hoje é impressionante, especialmente quando olhamos para o mundo todo. Você sabia que a riqueza total das 48 nações mais pobres é menor do que a de apenas 3 das pessoas mais ricas? Essa realidade chocante destaca as enormes diferenças econômicas que enfrentamos globalmente. Enquanto milhões lutam para atender suas necessidades básicas, um pequeno grupo de bilionários acumula riquezas inimagináveis. Por exemplo, grandes magnatas da tecnologia e investidores possuem fortunas que superam os orçamentos anuais de países inteiros. Essa situação levanta questões importantes sobre justiça e nossos sistemas econômicos. Como podemos criar um mundo onde a riqueza seja distribuída de forma mais justa? A disparidade entre ricos e pobres continua a crescer, gerando discussões sobre políticas que poderiam ajudar a alcançar uma economia mais justa para todos. Vamos descobrir a verdade sobre os cheiros das flores. Você sabia que cerca de 90% das flores emitem cheiros que estão longe de serem agradáveis? Embora muitas flores nos encantem com aromas doces para atrair polinizadores como abelhas e borboletas, algumas seguem um caminho diferente. Por exemplo, a famosa flor cadáver faz algo surpreendente. Imita o cheiro de carne podre. Esse odor repulsivo atrai insetos como moscas e besouros, que são enganados achando que encontraram um ótimo lugar para se reproduzir. Essa estratégia fascinante destaca a incrível diversidade de métodos de reprodução das plantas. Com o tempo, a evolução permitiu que as flores adaptassem seus aromas às necessidades ecológicas únicas. Usando cheiros desagradáveis, essas plantas garantem sua sobrevivência e reprodução em um mundo onde a competição por polinizadores é intensa. Então, da próxima vez que você parar para cheirar flores, lembre-se de que nem todos os aromas são feitos para o prazer. Alguns são apenas velhas táticas de sobrevivência. E se eu disser que são necessários 10 bilhões de cálculos para prever o tempo? Para criar uma previsão do tempo precisa para um único dia. Os meteorologistas enfrentam uma tarefa complexa que exige cerca de 10 bilhões de cálculos matemáticos. Eles utilizam modelos computacionais modernos para analisar uma enorme quantidade de dados coletados de satélites, radares e diversas estações meteorológicas ao redor do mundo. Esses modelos de alta tecnologia simulam diferentes condições atmosféricas, como temperatura, pressão e umidade, para prever como elas vão interagir. Imagine como é difícil prever a dança de forças invisíveis que estão em constante mudança. Apesar da complexidade, esses cálculos são essenciais para entender os padrões climáticos complexos e melhorar a precisão das previsões. No entanto, mesmo com essa tecnologia e análise, prever o tempo continua sendo um desafio devido à natureza caótica da atmosfera. A cada tempestade ou dia ensolarado que vivemos, há um mundo de precisão matemática por trás disso. Você sabia que XQC foi jogador profissional de Overwatch antes de começar a fazer streams? Félix Lenguiel, mais conhecido como XQC, ficou famoso como jogador profissional de Overwatch antes de entrar no mundo das transmissões ao vivo. Ele teve um papel importante em equipes como o Dallas Fuel na Overwatch League, mostrando habilidades incríveis e reações rápidas que encantavam os espectadores. Sua vantagem competitiva veio de anos de prática, aprimorando suas habilidades nesse jogo multiplayer dinâmico. No entanto, após algum tempo na cena profissional, XQC decidiu experimentar o streaming. Essa mudança permitiu que ele tivesse um contato mais pessoal com os fãs, compartilhando seus pensamentos, estratégias de jogo e momentos engraçados ao vivo. Com sua personalidade energética e senso de humor único, ele rapidamente conquistou uma enorme audiência em plataformas como o Twitch. Hoje, XQC é um nome conhecido tanto no mundo dos jogos quanto no de streaming, provando que é possível fazer uma transição bem-sucedida de competições para entretenimento. Você já se perguntou por que os hipopótamos fascinam tanto? Esses animais incríveis, muitas vezes chamados de grupo ou grande manada, são mais do que apenas seu tamanho grande e robusto. Surpreendentemente, os hipopótamos podem atingir velocidades de até 30 km por hora em terra, o que é bastante rápido para criaturas que parecem tão desajeitadas. Eles passam a maior parte do dia se refrescando na água, mas o interessante é que eles não sabem nadar. Em vez disso, eles se movem elegantemente na água, caminhando no fundo ou se impulsionando para deslizar.
Essa maneira única de se locomover permite que eles fiquem submersos por longos períodos, embora precisem emergir para respirar. Com suas enormes mandíbulas e dentes, os hipopótamos podem parecer intimidador, mas seu comportamento social e natureza brincalhona os tornam fascinantes de observar. Então, da próxima vez que você ver um hipopótamo, lembre-se de que há muito mais sob a superfície. Você sabia que a maquiagem surgiu no Antigo Egito? Muito antes de Cleópatra assumir o trono, as mulheres já usavam ingredientes naturais para realçar sua beleza. Os egípcios antigos utilizavam coisas como frutas e bagas trituradas para dar cores vibrantes aos lábios e bochechas. Eles até experimentavam com kohl, uma mistura de galena e outros minerais, para delinear os olhos, o que não só embelezava, mas também protegia do sol. A maquiagem não servia apenas para a beleza. Tinha um significado cultural, refletindo o status social e crenças religiosas. Por exemplo, as cores e estilos variavam conforme as classes e muitas vezes estavam ligados a festividades e cerimônias. Essa rica história mostra que o desejo de se expressar através da maquiagem é uma prática atemporal compartilhada por muitas gerações. Você consegue imaginar quais outros segredos de beleza essas mulheres antigas guardavam? Você sabia que a Virgínia é o berço da maioria dos presidentes do Ziétio? Este estado incrível é famoso não apenas por suas paisagens deslumbrantes e rica história, mas também por seu papel fundamental na formação da presidência americana. A Virgínia é a terra natal de uma impressionante lista de presidentes, incluindo líderes icônicos como George Washington, o primeiro presidente do país, e Thomas Jefferson, principal autor da Declaração de Independência. Na verdade, 8 dos primeiros 17 presidentes dos Habsburgo nasceram aqui, destacando a profunda influência da Virgínia na vida política do país. Essa continuidade histórica deu à Virgínia o apelido de Mãe dos Presidentes. Os primeiros líderes do estado estabeleceram as bases da democracia e da governança, que ainda impactam hoje. Além de suas conquistas políticas, esses presidentes contribuíram para momentos-chave da história americana, desde a fundação do país até a expansão dos direitos civis. Portanto, da próxima vez que você pensar de onde vêm os líderes, lembre-se de que a Virgínia não é apenas um estado, é o lar de muitos pioneiros da América. Aqui está um fato surpreendente sobre astronautas no espaço. Quando os astronautas vão para o desconhecido, eles deixam para trás a gravidade da Terra. No ambiente de microgravidade, seus corpos passam por mudanças interessantes. Por exemplo, os músculos podem enfraquecer e os ossos perder densidade, levando a uma condição conhecida como ossos espaciais. Isso acontece porque, sem a gravidade, seus corpos não precisam trabalhar tanto para se manter. Curiosamente, essas mudanças físicas não são permanentes. Quando eles retornam à Terra, seus corpos geralmente se recuperam em poucos dias. Essa capacidade de adaptação é uma característica incrível do corpo humano, mostrando como ele reage a diferentes condições. As viagens espaciais apresentam desafios únicos, mas graças a essa resistência, os astronautas conseguem voltar em segurança à vida na Terra. Não é surpreendente como nossos corpos podem se adaptar a condições tão extremas? Você sabia que alguns líderes influenciam a história mais do que professores? Embora a educação tenha um papel importante no desenvolvimento pessoal e social, figuras influentes como Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr. mostram que a liderança muitas vezes deixa uma marca profunda na história. Essas pessoas não apenas ensinaram, elas inspiraram mudanças e acenderam movimentos com suas palavras e ações poderosas. Por exemplo, a filosofia da não-violência de Gandhi transformou a luta pela independência na Índia, mostrando que uma única voz pode ressoar por gerações. Da mesma forma, os discursos de King uniram milhões pela luta dos direitos civis nos Iciarins, destacando como carisma e visão podem mobilizar comunidades na busca por justiça. Essa diferença nos leva a refletir sobre como a influência de líderes revolucionários complementa o trabalho dos professores, ampliando nossa compreensão de como as mudanças ocorrem. Quem, na sua opinião, avançou mais a história? Professores ou líderes? Que evento curioso aconteceu em 1957? É difícil de acreditar, mas esse ano se tornou um capítulo surpreendente na história, relacionado à região de Helmand e uma estranha associação com maionese. Naquela época, houve ameaças envolvendo maionese, o que adiciona um toque humorístico à séria situação política.
Mais surpreendente ainda é que se afirma que o exército americano usou maionese para evitar a chuva. Sim, você não ouviu errado. Essa tática com maionese é tão absurda que faz muitos se perguntarem se era uma estratégia real ou apenas um mito. A intriga em torno dessa época mostra como produtos como a maionese podem se entrelaçar inesperadamente em narrativas históricas. Desde proteção contra a chuva até ameaças estranhas, os eventos de 1957 definitivamente deixaram uma marca inesquecível na história. O que eles vão inventar a seguir? Difícil de acreditar, mas ovos cozidos podem feder. Quando você cozinha ovos, ocorre uma transformação interessante dentro deles. Se você cozinhar por muito tempo, eles podem começar a exalar um cheiro desagradável. Isso acontece devido a uma reação química, onde o enxofre da clara se combina com o hidrogênio da gema. Juntos, eles formam o gás sulfeto de hidrogênio, conhecido pelo seu cheiro de ovos podres. Você já percebeu esse cheiro horrível de ovos cozidos demais? É o sulfeto de hidrogênio. Esse gás se forma quando os ovos são expostos a altas temperaturas por muito tempo, o que não só causa o cheiro que pode provocar náusea, mas também uma borda verde ao redor da gema. Para que seus ovos fiquem saborosos e apetitosos, tente cozinhá-los por cerca de 9 a 12 minutos para um resultado ideal. Então, da próxima vez que você pegar uma panela, lembre-se, um pouco de cuidado pode salvar seu café da manhã de uma catástrofe fedorenta. Muitas pessoas não sabem, mas o paracetamol afeta as emoções. Esse analgésico comum, que muitas vezes temos em casa, pode diminuir a sensação de masculinidade e atenuar as reações emocionais. O paracetamol foi descoberto em 1887, mas inicialmente não foi aceito devido a possíveis efeitos colaterais. Somente em 1955 ele foi aprovado para uso, principalmente por sua eficácia em aliviar a dor e reduzir a febre. Apesar de sua popularidade, estudos mostram que o uso do paracetamol pode diminuir as emoções, levando a uma redução tanto dos sentimentos positivos quanto negativos. Isso significa que, embora ele possa ajudar com dores de cabeça ou dores musculares, também pode diminuir a alegria de momentos felizes ou a amargura de desilusões. Essas descobertas inesperadas questionam a percepção do paracetamol como um remédio simples, levantando questões sobre seu impacto no nosso bem-estar emocional. Você não vai acreditar como pequenos mamíferos ajudam a agricultura. Essas pequenas criaturas, como coelhos e camundongos, desempenham um papel surpreendente, mas importante na agricultura graças aos seus excrementos. Os agricultores muitas vezes têm dificuldade em manter a saúde do solo, mas esses amigos peludos oferecem uma solução natural. Seus excrementos ricos em nutrientes melhoram a fertilidade do solo, permitindo que as plantas cresçam mais fortes e saudáveis. Em vez de depender apenas de fertilizantes químicos que podem prejudicar o meio ambiente, muitos agricultores estão começando a valorizar os pequenos mamíferos como aliados ecológicos. Ao permitir que esses animais prosperem em seus campos, os agricultores podem criar um ecossistema equilibrado que beneficia tanto suas colheitas quanto a fauna local. Então, da próxima vez que você ver um coelho pulando por aí, lembre-se de que ele não é apenas fofo, ele também ajuda a cultivar sua comida. Que incrível isso é! Descubra este antigo sobrevivente da era dos dinossauros. O jacaré do Mississippi, uma réptil incrível, manteve sua aparência única por milhões de anos, desde a época dos dinossauros. Este ser extraordinário pertence a um grupo que quase não mudou ao longo do tempo, tornando-o um dos parentes vivos mais próximos dos animais pré-históricos que habitaram a Terra. Assim como seus antepassados, os jacarés do Mississippi têm mandíbulas poderosas, pele grossa e um corpo aerodinâmico, adaptado para a vida aquática. Eles se sentem à vontade em pântanos e rios do sul dos Estados Unidos, onde caçam uma variedade de presas, incluindo peixes, aves e até pequenos mamíferos. É impressionante como esses jacarés precisam de pouca evolução, o que indica que sua estrutura é perfeita para a sobrevivência. Cientistas estudam esses répteis antigos não apenas para entender sua biologia, mas também para obter informações sobre os ecossistemas pré-históricos da Terra. Portanto, da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se de que o jacaré do Mississippi é uma conexão incrível com a história distante do nosso planeta. Acredite ou não, as expectativas podem aumentar a eficácia. O efeito Pygmalion é um fenômeno psicológico interessante que mostra como nossas crenças sobre os outros são poderosas.
Quando professores, treinadores ou até amigos esperam resultados positivos de alguém, essa pessoa frequentemente se sai melhor do que poderia sem essas expectativas. Esse efeito positivo acontece porque crenças otimistas podem aumentar a motivação e a autoconfiança, incentivando a pessoa a se esforçar mais. Curiosamente, o oposto também é verdadeiro. Se alguém é esperado a falhar, pode ter um desempenho pior do que é capaz. Pesquisas mostram que o ambiente e a atitude das pessoas podem moldar nossas habilidades, ressaltando a importância de cultivar relacionamentos de apoio. Portanto, reflita sobre as expectativas que você tem para si mesmo e para os outros. Elas podem ser a chave para desbloquear um potencial oculto. Você sabia sobre as únicas torres de bagagem no Alasca? Em um canto remoto do Alasca, vive uma comunidade de 200 pessoas sob um mesmo teto, em um edifício conhecido como Torres de Bagagem. Essa estrutura incrível funciona como supermercado, escola, correio, igreja e até delegacia para os moradores. As condições climáticas extremas, incluindo temperaturas congelantes e tempestades fortes, tornam quase impossível sair de casa por semanas. Portanto, as torres de bagagem não são apenas um edifício, são o coração da aldeia, oferecendo calor e abrigo onde toda a comunidade se reúne. Imagine compartilhar comida no supermercado, participar de aulas na escola e assistir a serviços religiosos sem sair de casa. Essa organização extraordinária promove um forte senso de comunidade, pois os vizinhos se apoiam em condições difíceis. É um verdadeiro testemunho da resiliência e engenhosidade humana na adaptação a um dos ambientes mais desafiadores da Terra, como essa vida única afeta os moradores. Acredite ou não, o Império Romano foi imenso. No auge, essa incrível civilização tinha mais de 90 milhões de habitantes. Isso representava uma parte significativa da população mundial da época, abrangendo 3 continentes: Europa, África e Ásia. Imagine cidades com mercados movimentados, edifícios majestosos e uma cultura vibrante. O Império Romano se estendia desde as frias costas da Grã-Bretanha até as ensolaradas areias do norte da África e as ricas paisagens do Oriente Médio. As estradas romanas conectavam essas vastas terras, garantindo comércio eficiente e movimentação de tropas. Cidades icônicas como Roma, Cartago e Alexandria floresceram como centros de poder e conhecimento. A diversidade de culturas e tradições no Império contribuiu para seu caráter dinâmico, misturando influências de diferentes regiões. À medida que se expandia, o Império enfrentava desafios, incluindo a gestão de uma população tão grande e de grupos diversos. É surpreendente pensar em como essa civilização antiga lançou as bases das sociedades modernas. O que podemos aprender com sua ascensão e queda hoje? É verdade que foram vendidos souvenirs da Casa Branca? No final da década de 1940, durante a reforma da Casa Branca, o presidente Harry S. Truman lançou um programa único de souvenirs, permitindo que as pessoas comprassem materiais de construção antigos do edifício histórico. Essa iniciativa visava reaproveitar os restos e criar uma conexão entre os americanos comuns e a história do seu país. Surpreendentemente, a resposta foi enorme. As pessoas estavam ansiosas para ter um pedaço da história presidencial, resultando em um lucro impressionante de $10 mil, além das despesas. Esse dinheiro ajudou a financiar as obras de restauração em andamento, mostrando como o interesse público na preservação de artefatos históricos pode trazer benefícios financeiros inesperados. Imagine ter um pedaço da Casa Branca na sua casa. Esse programa tornou esse sonho realidade para muitos. Que incrível que o público contribuiu para uma reforma tão importante. Descubra a incrível inovação em cadeiras de rodas elétricas. Esta cadeira de rodas revolucionária foi projetada especialmente para pessoas com mobilidade reduzida, permitindo que se levantem de forma suave e segura. Imagine um dispositivo que combina tecnologia e acessibilidade, facilitando a elevação dos usuários. Com funções inovadoras, essa cadeira não só garante mobilidade, mas também aumenta a independência e a interação social. Ao se levantarem, os usuários podem se comunicar em nível de olhos, tornando as situações sociais mais confortáveis e inclusivas. A segurança é uma prioridade, pois a cadeira é projetada para garantir estabilidade ao ficar em pé, resolvendo problemas comuns de quedas ou desconforto. Além disso, o design ajuda a melhorar a postura e a circulação sanguínea, beneficiando a saúde geral.
A cada dia, mais pessoas descobrem as vantagens dessa tecnologia incrível, e o futuro das inovações em acessibilidade parece promissor. Talvez este seja o próximo grande passo para ajudar todos a desfrutar melhor do ambiente ao seu redor. Você sabia que a maior fazenda do mundo fica na China? Uma fazenda de leite na cidade de Mudanjiang ocupa uma área comparável à de todo o país de Portugal. Essa enorme fazenda, localizada no nordeste da China, abriga centenas de milhares de vacas. Imagine a escala da produção de leite aqui. Com tecnologias modernas e métodos avançados de agricultura, essa fazenda produz uma quantidade enorme de leite para atender a crescente demanda por produtos lácteos. Os trabalhadores da fazenda cuidam da saúde e bem-estar das vacas, garantindo que elas recebam boa alimentação e atenção. Eles até usam tecnologia para monitorar a quantidade de leite, o que ajuda a maximizar a eficiência da produção. A fazenda de leite em Mudanjiang desempenha um papel importante na indústria láctea da China, contribuindo significativamente para a economia e fornecendo nutrientes essenciais para as pessoas. É impressionante como uma fazenda tão grande pode prosperar e sustentar milhões, mostrando uma poderosa combinação de agricultura e tecnologia. Que outras fazendas impressionantes ou inovações agrícolas existem no mundo? Difícil de acreditar, mas a Torre Eiffel foi renovada. Este icônico monumento orgulhosamente exibe sua terceira pintura para os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. O projeto não foi fácil, custou 60 milhões de dólares e exigiu uma equipe de 25 pintores experientes. Esses trabalhadores enfrentaram grandes alturas e se dedicaram por 18 meses para que a torre brilhasse tanto para os moradores quanto para os turistas durante as Olimpíadas. O processo de pintura incluiu a remoção cuidadosa das camadas antigas e a aplicação de novas, para proteger a estrutura de ferro da ferrugem e do desgaste. Cada pintor foi treinado para lidar com as tarefas únicas de trabalhar em uma maravilha arquitetônica tão impressionante, mantendo sua beleza clássica. Enquanto o mundo acompanha os Jogos Olímpicos, esta Torre Eiffel recém-pintada se erguerá orgulhosamente, mostrando a rica história e a arte de Paris. Você consegue imaginar a vista do topo? Você pode se surpreender. Raios deixam padrões na pele que parecem árvores. Você já ouviu falar das figuras de Lichtenberg? Esses padrões incríveis aparecem na pele das pessoas após serem atingidas por raios. Quando uma descarga elétrica poderosa passa por materiais não condutores, como nossa pele, ela pode criar uma erupção única, parecida com galhos e raízes de árvores. Embora a erupção possa parecer impressionante no momento do impacto, com o tempo ela geralmente desaparece. No entanto, o padrão pode deixar uma marca visível, quase como uma tatuagem da própria natureza. É um lembrete maravilhoso das forças incríveis da natureza e de como elas interagem com nossos corpos. Embora os raios sejam raros e possam ser perigosos, aqueles que sobrevivem às vezes ficam com esses padrões incomuns na pele. Quem diria que um encontro com um raio poderia resultar em uma forma de arte tão inesperada? Vamos desvendar a verdade sobre as maravilhas antigas. Cientistas acreditam que as construções antigas poderiam ter sido residências reais ou locais religiosos, mas sua verdadeira função ainda é um mistério. Essa incerteza torna esses lugares ainda mais fascinantes para a pesquisa. Reconhecidas como Patrimônio Mundial da Unesco, essas estruturas têm um enorme valor cultural e histórico. Elas também são destacadas como uma das 7 novas maravilhas do mundo, atraindo visitantes curiosos de todo o planeta. Muitas pessoas se perguntam quais segredos estão escondidos nos padrões complexos, ou que histórias as pedras poderiam contar se pudessem falar. A combinação de grandeza e mistério em torno dessas construções oferece um olhar intrigante sobre o passado. Enquanto os pesquisadores continuam a estudá-las, talvez um dia possamos descobrir mais sobre sua função e importância, aprofundando nossa compreensão dessas incríveis realizações da engenhosidade humana. Você sabia que o Unix mudou para sempre a computação? Em 1969, pesquisadores da AT&T iniciaram um projeto revolucionário que levou à criação do Unix, o primeiro sistema operacional que transformou nossa interação com a tecnologia. Antes do Unix, os sistemas operacionais eram frequentemente complicados e difíceis de usar, mas esse novo sistema ofereceu uma maneira simples e eficiente de comunicação entre computadores e usuários. Ele foi projetado para multitarefa, permitindo que vários processos fossem executados ao mesmo tempo, o que foi um grande avanço para programadores e empresas.
Uma das características mais impressionantes do Nix é sua portabilidade. Ele pode ser facilmente adaptado a diferentes hardwares, tornando-o extremamente versátil. Essa flexibilidade permitiu que o Unix se espalhasse rapidamente e se tornasse a base de muitos outros sistemas operacionais, como Linux e macOS. Graças ao Unix, hoje desfrutamos de uma experiência mais amigável ao usar computadores, que gerenciam tudo, desde servidores até smartphones. Imagine um mundo sem essa tecnologia inovadora. Como seriam nossas interações diárias com os computadores hoje? E se eu te contar sobre um restaurante com tema de banheiro? No restaurante Marine Tet, em Taiwan, a comida é servida de uma forma inusitada. Os pratos têm uma decoração temática de banheiro, tornando a refeição divertida e surpreendente. Imagine-se sentado em uma cadeira em forma de vaso sanitário, saboreando pratos servidos em mini vasos. Este restaurante único não se limita apenas aos móveis. A decoração imita elementos de banheiro, incluindo copos em forma de mictório e tigelas que lembram pias. A ideia pode parecer estranha para muitos, mas atrai curiosos que buscam uma experiência inesquecível. Cada prato é criativamente apresentado para manter o tema. Pense em sobremesas coloridas servidas em vasos sanitários. Muitos visitantes adoram a atmosfera divertida e os pratos que são perfeitos para o Instagram, misturando humor com arte culinária. O Marine Tet se tornou um lugar popular não só pela comida, mas também pelas histórias que os clientes podem compartilhar sobre suas refeições inusitadas. Você teria coragem de experimentar este restaurante diferente? Conheça a fascinante planta Sinindia parvifolia. Este incrível suculento tem folhas que lembram pequenos golfinhos, tornando-se um complemento exótico para qualquer jardim doméstico. Com inspiração marinha, a Sinindia parvifolia não só encanta os olhos, mas também requer pouca manutenção. Essas folhas únicas não são apenas adoráveis, mas ajudam a planta a armazenar água, permitindo que ela prospere em condições secas. Por isso é fácil cuidar dela, mesmo sem experiência. A planta também floresce com flores amarelas vibrantes, acrescentando ainda mais charme ao seu visual impressionante. Originária da África do Sul, este suculento prefere luz brilhante e difusa e precisa de muito pouca água. Os amantes de plantas adoram exibi-la em vasos estilosos, frequentemente criando composições atraentes. Seu visual incomum a torna favorita tanto entre colecionadores quanto entre simples entusiastas de plantas. Seja você um jardineiro experiente ou um iniciante, adicionar a Siningia parvifolia à sua coleção certamente chamará a atenção. Que tal trazer um pedaço do oceano para casa? Você sabia que caranguejos e aranhas podem perder membros? Esse processo incrível chamado autotomia permite que esses artrópodes evitem situações perigosas. Quando sentem a ameaça de um predador, o caranguejo ou a aranha pode voluntariamente soltar um membro, distraindo o atacante e dando a chance de escapar para um lugar seguro. É um pouco como um truque de super-herói, mas tem seu preço. Embora perder um membro possa parecer grave, muitos artrópodes conseguem recuperar a parte perdida com o tempo. O novo membro pode não parecer exatamente como o original, mas permite que o ser continue vivendo e prosperando. A autotomia não é apenas uma estratégia de sobrevivência, ela mostra a incrível adaptabilidade da natureza. Imagine se pudéssemos recuperar nossos membros. Essa habilidade surpreendente destaca a diversidade da vida na Terra, revelando perspectivas fascinantes sobre a evolução e os desafios enfrentados por esses animais resistentes. A natureza não é cheia de surpresas. O Lago Baikal, localizado na Sibéria, é de fato o lago mais profundo do planeta, com mais de 1.600 metros de profundidade. Isso é mais profundo do que muitos arranha-céus. O que torna o Baikal ainda mais especial é que ele contém cerca de 20% da água doce do mundo, que não congela, o que é impressionante para um único lago. Todos os anos, muitos turistas visitam suas margens, atraídos não apenas por seu tamanho imenso, mas também pela sua biodiversidade única. No Baikal, vivem espécies que não existem em nenhum outro lugar, incluindo a foca do Baikal, o que aumenta o interesse por este lago. Além disso, a região ao redor é famosa por suas paisagens deslumbrantes, com montanhas e florestas repletas de vida selvagem. Este belo e antigo lago existe há mais de 25 milhões de anos, tornando-o um dos mais antigos do mundo. Com sua profundidade incrível, ecossistema único e vistas de tirar o fôlego, o Lago Baikal é realmente uma maravilha natural que vale a pena explorar. E se eu te contar sobre retiros de detox digital?
Esses retiros luxuosos se tornaram muito populares entre pessoas ricas que querem se desconectar da conexão constante. Nesses retiros, os hóspedes se imergem na natureza e desfrutam de uma atmosfera sem tecnologia, o que os ajuda a relaxar e recarregar as energias. Ao contrário da maioria de nós, que enfrenta detox digitais inesperados quando a internet cai, esses retiros oferecem uma experiência cuidadosamente planejada, com atividades de bem-estar como yoga, meditação e alimentação orgânica. Os participantes frequentemente comentam que, após a estadia, se sentem mais leves e presentes, pois recuperam a conexão consigo mesmos e com o mundo ao redor, longe de distrações como smartphones ou redes sociais. Mas será que buscar um retiro luxuoso é a única maneira de desfrutar de um descanso das tecnologias? Muitas pessoas encontram pequenas formas de se desconectar em casa, como reservando horários específicos para ficar sem dispositivos. Talvez todos nós possamos aprender algo com a experiência dos retiros, independentemente do nosso orçamento. Prepare-se para se surpreender com a grandiosidade de Borobudur. Este incrível templo, localizado na Indonésia, é o maior templo budista do mundo. Construído no século IX, Borobudur é uma obra-prima da arquitetura e da arte, com sua impressionante estrutura em vários níveis, coroada por uma cúpula central. Seu design simboliza o universo budista e é adornado com mais de 2.600 relevos e 504 estátuas de Buda, cada uma contando a história do caminho espiritual. As intricadas esculturas cobrem todo o templo, retratando várias cenas da vida de Buda e seus ensinamentos importantes. Cada detalhe é cuidadosamente elaborado, tornando-o não apenas um local de adoração, mas também uma galeria incrível de arte. Os visitantes frequentemente sobem ao topo do templo, onde são recebidos por vistas deslumbrantes da paisagem ao redor, incluindo florestas verdes e vulcões distantes. Borobudur não é apenas um templo, é um profundo monumento cultural que representa a rica história e a profundidade espiritual do budismo. Você já viu algo assim? Você sabia que helicópteros podem pousar com segurança na água? Graças ao sistema DART, Sistema de Ferramenta de Resgate Aéreo Desdobrável, os helicópteros agora conseguem fazer pousos ousados na água, mesmo com ondas de até 6 metros. Essa tecnologia incrível está mudando as regras do jogo em operações de resgate, permitindo que os helicópteros cheguem até pessoas em perigo em situações de emergência, quando métodos tradicionais podem falhar. O sistema DART aumenta a estabilidade e a flutuabilidade, garantindo a segurança do helicóptero ao levar os socorristas até quem precisa. Imagine um mar agitado com ondas altas ao redor. O helicóptero se aproxima rapidamente para realizar a missão de resgate. Essa inovação não só ajuda a salvar marinheiros presos ou pessoas em perigo, mas também melhora a eficiência dos serviços de emergência. Esses avanços nos lembram o quanto progredimos no uso da tecnologia para salvar vidas.